Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro aí. Hoje a gente vai fazer um encontro de uma série muito interessante, né? Mais um encontro dessa série, que é um encontro sobre livros, né? Eu comecei aqui com o pessoal da mentoria, a seleção, e também o pessoal de casa que acompanha pelo curso. Uma série que ela chama Sete Lições que Aprendi Com. E ao longo dessa série a gente vai falar de vários livros que são livros interessantíssimos aí. Não está sendo fácil escolher esses livros, né? Para quem acompanha aí nas redes sociais, eu tenho um estoque aí de uns quase 700 livros lidos no dia que eu estou gravando aqui. Mas eu tenho tentado selecionar livros que eu acredito que tem muito a ver com o curso de vocês, que servem para a mentoria, que servem para a seleção, que são livros que têm impactos muito significativos na nossa qualidade de vida, livros práticos, né, etc. Então, hoje a gente vai falar de um livro que é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, chamado A Hipótese da Felicidade, do Jonathan Haidt. Jonathan Haidt é um psicólogo comportamental que escreve, tem vários livros escritos, como, por exemplo, o A Geração Ansiosa, A Mente Moralista, né? Ele tem vários livros legais. E A Hipótese da Felicidade é um livro realmente muito bom, fantástico. E eu vou tentar hoje dar uma resumida nele aqui de uma maneira bem simples, né? Claro que a ideia aqui não é esgotar o livro, a ideia é tentar falar quais são as 7 principais lições que eu, pessoalmente, aprendi desse livro e posso passar para vocês. E se vocês gostarem, se vocês entenderem que essas lições fazem sentido e vão ser relevantes para a sua vida, você que está assistindo, cara, compra o livro, lê a obra completa, porque realmente vale muito a pena. Esse livro é muito bom. Eu estou tentando selecionar só livros realmente muito bons. Eu estou com um livro físico aqui, né? O livro do Jonathan Haidt, que é esse que vocês estão vendo na fotinha da capa aí. Vou mexer nele aqui de vez em quando eu estiver fazendo minha apresentação. Para começar, eu queria pontuar, né, qual é o objetivo desse livro, né? O livro chama A Hipótese da Felicidade, mas se você for dar uma olhada aqui, né, você vai ver que ele tem um subtítulo que chama Encontrando a Verdade Moderna na Sabedoria Antiga. E esse é um subtítulo que é muito importante esclarecer, que é o seguinte: qual é o argumento central do Jonathan Haidt nesse livro? Qual é o argumento central que ele vai usar para poder construir todo o raciocínio dele nesse livro aqui? Ele vai dizer o seguinte: toda vez que você tiver um problema que ele é típico dos seres humanos, que ele é da própria natureza humana, é muito mais fácil você encontrar esse problema na sabedoria antiga do que na sabedoria moderna ou nos blogs contemporâneos. Então, claro, né? Se você quiser saber configurar o seu iPhone, provavelmente, né, você vai ter que procurar uma coisa moderna, não vai existir conhecimento antigo sobre isso. Mas isso não é uma das grandes questões da nossa vida, né? As grandes questões da nossa vida são como encontrar propósito, como ser feliz, né? Como ser uma pessoa disciplinada, como nos relacionar bem com os outros, como continuar investindo no nosso desenvolvimento pessoal. E para responder a isso, é que o Jonathan Haidt vai explicar essa questão. Toda vez que nós nos deparamos, né? Toda vez que nós nos deparamos com questões que são típicas dos seres humanos, que os seres humanos vêm enfrentando há muito tempo, é muito mais fácil você encontrar a resposta para isso na sabedoria antiga do que na sabedoria moderna. Então, Jonathan Haidt ele vai fazer um longo percurso, né, pela filosofia e pelas ciências de várias épocas, de várias civilizações, para poder mostrar, né, como isso se relaciona com a felicidade. Claro que a gente não tem como explorar o livro todo aqui, mas eu trouxe 7 lições que foram as lições principais que eu aprendi nesse livro e queria falar com vocês aqui, né? Para o pessoal que chegou agora, né? Esse é uma série nova que a gente vai lançar,
Eu vou pegar aqui vários e vários e vários livros. Se você estiver vendo gravado em casa, já vai ter muita coisa lá. E vou tirar 7 lições de cada um deles para a gente falar algumas coisas. Primeira coisa, primeira lição que eu aprendi no Hipótese da Felicidade do Jonathan Haidt foi sobre o poder da perspectiva. Certo? O Jonathan Haidt não é essencialmente um estoico, né? Eu gosto de ler livros sobre estoicismo, mas a primeira lição que eu tirei de lá foi uma lição que tem muito a ver com o estoicismo, que é uma lição que diz o seguinte, né? O mundo, ele tem as coisas que acontecem lá, que estão fora do seu controle, você não consegue fazer com que o mundo seja ideal, que ele seja exato, que ele seja previsível, mas, sinceramente, isso é irrelevante. Porque o que realmente faz com que você seja ou não seja feliz não é o que acontece no mundo, mas é como você reage ao que acontece no mundo. Então, eu até coloquei em destaque aí, né, que o que acontece no mundo é menos importante do que a forma como você interpreta o que acontece no mundo. Por isso é que, às vezes, você vê pessoas que você olha, acha que a vida delas não tem nenhum problema, e são pessoas infelizes, depressivas, mal-humoradas, tratam os outros mal, às vezes avarentas, né? Acontece. Invejosas. E, por outro lado, às vezes você vê pessoas super simples, e aquelas pessoas super simples que você imaginava que elas poderiam ter muita reclamação, elas são felizes, elas gostam da vida, elas tratam todo mundo bem, elas são otimistas, elas são positivas, o humor delas é contagiante. Então, a primeira lição que o Jonathan Haidt explica nesse livro, e que eu realmente peguei para mim, foi isso. O que acontece no mundo é menos importante do que a forma como você interpreta o que acontece no mundo ou como você reage ao que acontece no mundo. Isso é uma fórmula estoica que o Jonathan Haidt trabalha pela perspectiva da psicologia nesse livro, né? E isso é uma coisa que eu uso demais. Assim, claro, se está tudo bem na minha vida, né? Eu vou na onda, não se preocupar com isso. Mas quando acontece alguma coisa que eu não queria, ou algo não acontece no ritmo que eu queria, e isso é normal na vida de qualquer pessoa, eu sempre volto para essa lição. Eu sempre volto para essa lição e digo, olha, primeiro ponto, eu posso mudar a situação? Minha responsabilidade é fazer o que eu puder. Mas mesmo quando eu chego no limite que eu não posso fazer mais nada para mudar o mundo, eu posso mudar a forma como eu reajo ao que acontece no mundo, certo? Então, esse poder da perspectiva é uma lição muito, muito poderosa que eu trouxe para a minha vida. Claro que ela é trabalhada em detalhes aqui no livro, mas é a primeira lição que eu queria deixar para vocês. A segunda lição que o Jonathan Haidt vai trabalhar, né, e o pessoal que está assistindo a gente, se for da mentoria, vai pegar isso no ar muito bem, mas eu vou tentar explicar para todo mundo, né, que você pode estar assistindo só depois, é o seguinte, a felicidade, ela não é algo absoluto. Né? Nós temos a ideia, é intuitivo para a gente, que quando a gente chegar num determinado ponto, quando a gente chegar em determinado limite, quando a gente cruzar aquilo ali, aí a vida vai ser um mar de rosas, você vai viver no arco-íris, correndo por aí, né? Não, não é assim que funciona, entendeu? Infelizmente, não é assim que funciona. Não existe essa linha de chegada. A felicidade, ela não tem uma linha de chegada. Não é como uma maratona, uma meia maratona que você vai lá, faz o sacrifício, dá o gás, sua, se esforça, pensa que vai morrer, mas pelo menos depois que passou a linha está resolvido. Não, nunca está resolvido. A linha de chegada, ela nunca chega, né? Por isso é que você vai ver muitas vezes as pessoas dizerem que a felicidade, ela não é um destino, né? A felicidade é o próprio caminho, é a própria jornada. Ora, mas aí isso leva a gente a uma questão que é muito profunda, que é o seguinte: se o mero caminho representasse a felicidade, então todo mundo era feliz, porque todo mundo está no caminho, né? Eu estou no caminho, quem está me assistindo ao vivo aqui está no caminho, você que está vendo em casa depois está no caminho, está todo mundo no caminho. Mas nem todo mundo é feliz. Foi por isso que, há muito tempo, estou falando de mais de 20 anos, eu montei na minha cabeça uma teoria
que eu nem sei se ela existe em algum filósofo, que eu nunca encontrei. O Jonathan Haidt dialoga um pouco com isso, mas eu nunca encontrei ela bem desenhada do jeito que eu falo, né? Que é uma coisa que eu chamo de teoria do progresso holístico. Holístico, como vocês sabem, quer dizer completo, né? Que abrange tudo, né? E essa teoria ela diz basicamente o seguinte: não importa quem seja você que está me assistindo, não importa o ponto que a sua vida está hoje, se você quiser ser feliz, não vou dizer amanhã, né? Que pode ser que não dê tempo, mas em muito pouco tempo, questão de dias ou de semanas, é muito simples. Basta você colocar todas as dimensões da sua vida em movimento. Porque esse caminho, né? Quando a pessoa diz para a gente que a felicidade é o caminho, isso não é perfeitamente verdade. A felicidade, ela é estar percorrendo o caminho. Ela é estar em movimento. Então, o que faz com que a pessoa se sinta feliz é quando ela vê que a vida familiar dela está melhorando, que a vida financeira dela está melhorando, que culturalmente ela está evoluindo, que a vida espiritual dela está avançando, que os relacionamentos dela estão ficando mais maduros, que a profissão dela está progredindo. Então, por isso é que a pessoa fica super feliz quando é o estagiário que é contratado para trabalhar, quando ela termina, né, quando ela passa numa prova de residência, quando ela entra num fellow de alguma coisa, quando ela entra na especialização, o cara não vai ganhar nada, às vezes vai ganhar menos. Pô, como aquilo aponta um progresso, um andar, a pessoa sente, fica feliz com aquilo. Então é muito simples. Se você mapear todas as áreas da sua vida e começar a dar pequenos passos na direção certa, e claro que isso envolve saber o que é que você quer para saber onde é a direção certa, lógico, mas se você faz isso, você pode ter certeza que você vai ter um sentimento de felicidade. Não importa o ponto que você está hoje. A felicidade, ela não é a linha de chegada, a felicidade também não é o caminho em si, mas a felicidade, ela é uma forma de percorrer o caminho. O fato de você estar avançando na direção correta, mesmo que essa direção nunca chegue totalmente, é suficiente para você ter uma percepção de felicidade. Isso é uma coisa que há mais de 20 anos eu montei na minha cabeça e que aqui dentro do projeto Regras do Jogo é um norte assim de praticamente tudo que eu faço, né? Por isso que as coisas aqui são todas multidimensionais. O terceiro ponto, a terceira lição que eu tirei do livro do Haidt e que eu acho espetacular, cara, é o seguinte: existe uma coisa no ser humano que é boa e ao mesmo tempo é ruim, que é a nossa extrema adaptabilidade, sabe? O ser humano, ele é disparado, não vou dizer disparado porque pode ser que tenha as baratas, né? Mas ele é certamente um dos animais mais adaptáveis que existe no planeta. E mesmo dentro da humanidade, as pessoas são extremamente adaptáveis, né? Então, a pessoa é adaptável a viver tendo um iate e ela é adaptável a ter um campo de concentração, morar num campo de concentração. Ela é adaptável a viver com saúde perfeita e adaptável a viver com doença. E por aí vai. Isso, claro que isso tem um lado bom, evidentemente. Mas isso também tem um lado ruim, que é o seguinte: existe uma coisa na psicologia que se chama de esteira hedônica. O que é a esteira hedônica? Hedônica, né, vem de felicidade, tá? Vem de uma expressão grega que se liga com felicidade. Uma filosofia que era o hedonismo e tal. A esteira hedônica quer dizer o seguinte: não importa qualquer progresso que você fizer, você vai se adaptar para ele. Se você que está me assistindo aqui é uma pessoa que tem vários anos de carreira como eu, às vezes quando você está no começo da sua carreira profissional é difícil perceber isso. Mas quando você está
muitas décadas depois da sua carreira profissional como eu, você percebe que, claro, você foi ganhando cada vez mais e, lógico, sua vida hoje é melhor. Você não é tão necessariamente tão mais feliz do que você era ali quando começou a ganhar dinheiro, não. Por quê? Porque você vai se adaptando. Cada vez que você avança, você se adapta. Se você melhorar o seu físico, a sua estética, você adapta e vai querer mais, né? Que é o que os psicólogos chamam de esteira hedônica. É o que Lacan, por exemplo, que é um psicólogo muito famoso, né, dizia. Lacan tem uma frase famosa que diz o seguinte: que o homem é condenado à infelicidade porque ele não consegue querer o que ele tem. Por definição, você só pode querer o que você não tem. Então, na hora que você conquista algo, você já não quer mais aquilo, você quer a próxima coisa, porque como é que você vai querer o que você tem, né? Você não pode desejar o que você tem que desejar o que você não tem. E aí, então, você vê, cara, eu tô condenado aqui e tal, não. Como é que a gente vai desenrolar isso aí, né? Com uma coisa que eu gosto de chamar de otimismo racional, né? E aí, isso é uma coisa muito importante, tá? É muito comum aqui no projeto eu topar com pessoas que elas são pessoas pessimistas, assumidamente pessimistas. Às vezes elas dizem que não são, né, que são realistas e tal. Mas é só uma forma disfarçada de pessimismo. E aí, não é questão de opinião, certo? Escutem isso aqui que eu vou dizer para vocês. Existem dezenas de estudos ao longo de décadas mostrando que as pessoas otimistas são mais felizes. Certo? Claro, não consigo aprofundar isso aqui, né? Talvez um dia eu traga aqui 7 lições que eu aprendi com um livro chamado O Otimista Racional, do Matt Ridley, mas não é hoje. Mas basicamente eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não é uma pessoa otimista, você precisa começar a trabalhar isso. E aqui, quando eu falo em otimismo racional, eu estou dizendo, né, que você tem que ser minimamente, né, prudente. Ser otimista em coisas que são minimamente factíveis, né? Ser otimista não quer dizer que você vai comprar tudo que você quiser hoje porque você tem certeza que você vai ganhar na Mega Sena amanhã. Não, isso aí é burrice, certo? Ser otimista é você olhar para as possibilidades, vendo pelo lado positivo e acreditando que você realmente pode conseguir aquelas coisas que estão ali no seu horizonte, certo? Depois eu posso trabalhar isso melhor em outro momento, mas para essa lição eu queria dizer que eu tirei isso do livro, né? Mais uma lição que eu tirei do livro. A força, né, de você ter um otimismo, desde que esse otimismo seja minimamente racional. Isso é comprovado cientificamente que é uma estratégia para você ser mais feliz. Então, se você é pessimista, trabalhe isso. Se você é realista, trabalhe isso para você ser mais otimista, com um pezinho no realismo, certo? Porque são as pessoas realistas que vão longe, que realizam as coisas, que estão sempre tentando e apostando nas possibilidades e nos sonhos. Quarta coisa, né? Eu coloquei aí como lição, né, uma coisa que é uma frase que tem 50 anos, dita pelo Jean-Paul Sartre, aquele filósofo francês, que ele dizia que o inferno são os outros. Realmente, tá? Dificilmente alguém vai discordar que a coisa mais complexa da vida é administrar a sua rede de relacionamentos. A não ser, claro, que você vai morar numa caverna, né? Mas se não for isso, numa situação normal, que você quer ter amigos, você quer se relacionar com seus familiares, você quer ter um par para dividir a vida, você quer se relacionar com as pessoas do trabalho, você está literalmente andando no meio de um campo minado. Pessoas são complexas, relacionamento, cultivar relacionamentos é uma espécie de arte, né? Mas tem uma coisa que o livro traz e que é muito importante, certo? Que é a lição que eu queria trazer para vocês. A sua qualidade de vida, a sua felicidade depende
essencialmente da qualidade dos seus relacionamentos. Certo? Isso aqui é uma coisa vastamente comprovada. As pessoas que têm uma rede de relacionamentos mais qualificada têm mais saúde, são mais felizes, ganham mais dinheiro, vivem mais tempo, têm menos depressão. Então, assim, toda a sua qualidade de vida depende da sua rede de relacionamentos. E aí, assim, eu não estou dizendo para você, né, você ter a personalidade de um Golden Retriever, não, né? Eu tenho um Golden, eu sei como é que é. Tipo, ele quer ser amigo de todo mundo. Hoje mesmo eu estava na praça com o meu, ele estava fazendo amizade com todo mundo lá. Não, calma. Se você for, não tem problema, mas não precisa. O que você precisa é entender que a qualidade dos seus relacionamentos é fundamental para a sua felicidade. A sua qualidade de vida depende da qualidade dos seus relacionamentos. Então, você precisa continuamente investir na qualidade dos seus relacionamentos. E aí, né, o pessoal que é da mentoria aí tem várias indicações de livros, não posso aprofundar muito isso aqui, mas posso falar de alguns, né? Você pode ler Supercomunicadores, Inteligência Social, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro super injustiçado, assim, que as pessoas têm preconceito com ele, mas é um livro muito legal. São dezenas de livros que você pode ler que vão te ajudar a qualificar os teus relacionamentos. E pode ter certeza, qualificar os teus relacionamentos vai ter impacto direto na tua felicidade e na tua qualidade de vida. E essa é uma lição que é muito bem trabalhada pelo Jonathan Haidt no Hipótese da Felicidade, e é a quarta lição que eu queria deixar aqui. A quinta lição é a seguinte, né? Nós, todos, hoje, a não ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a 20 anos, né? Não sei como vai ser o mundo, mas nesse momento que eu estou gravando assim, e provavelmente nos próximos anos, nós vivemos imersos numa sociedade que ela tenta vender para a gente a ideia de que o mundo não deveria ter dificuldades, de que você não deveria se estressar, de que você nunca deveria ouvir ninguém falando algo que você não gosta, que a todas as suas vontades têm que ser atendidas, etc, etc, etc. Né? E no meio desse pacote existe um, um estigma muito grande que pesa sobre o estresse. Né? Todo mundo fala sobre estresse, né? Então eu queria falar sobre uma lição desse livro, que é algo que eu já li várias vezes em outros livros, mas vou falar do Hipótese da Felicidade hoje, que é o seguinte. O estresse, pessoal, ele é uma vantagem evolutiva gigantesca. Por quê? Porque a lógica do estresse é quando você está diante de uma situação estressante, ele tira todos os recursos de tudo da sua vida e concentra naquilo ali para você resolver aquele ambiente de estresse. Mas só, claro, né? O estresse, quando ele foi pensado, o estresse ele foi inventado para quando você vivia numa savana africana há 50 mil anos. Né? Então, o que era o estresse? Eu encontrei um leão. Aí eu vou sair caminhando tranquilamente. Não, eu vou sair correndo, não vou mais ver nada, não vou ouvir nada, toda a minha energia vai só para as pernas e para o coração e para o sangue para bombear e vamos embora. E isso é excelente, porque isso faz com que durante, né, momentos de estresse você tenha desempenho espetacular. Claro, né? Eu estou tentando aqui falar com certa precisão, tem uma chance muito grande de nenhum de vocês que está me assistindo, né, nunca ter fugido correndo de um leão, provavelmente, né? Quando eu era criança, né, que eu fui criança numa época bem raiz, que foi os anos 80, né, começo dos anos 90, eu levei muita carreira de cachorro, né? E carreira de cachorro dá um estresse bem, bem pesado também. Mas assim, mesmo que você nunca tenha levado uma carreira de cachorro, nem de um leão, eu espero, você talvez já teve essa experiência do estresse, por exemplo, naquela reta final de uma prova,
Imagina você indo estudando para o colégio, não sei o quê, indo para o colégio, estudando, decorando as fórmulas, aquele negócio e tal. Você está ali naquela reta final. Lembra disso aí? Eu lembro quando eu ia fazer prova de física e de matemática, que eu tinha uma estratégia, né? Eu decorava todas as fórmulas, aí eu ficava assim, praticamente sem respirar, né? Não sei se vocês faziam isso. Aí quando o professor me entregava a prova, eu virava a prova ao avesso e copiava todas as fórmulas, assim. Pronto. Aí eu, pronto. Todas as fórmulas estão aí, agora eu posso voltar a respirar normalmente. Mas aquele estresse, ele ajuda você a render. Mas, então, por que o estresse é estigmatizado e até criticado na medicina? Porque o estresse ele foi feito para você passar por situações estressantes esporadicamente. Entendeu? Ou seja, o teu corpo ele muda completamente o modo de funcionamento dele, concentra tudo em uma só atividade para tu fugir do leão, para tu passar na prova, para tu fugir do cachorro. Beleza, tá bom. Mas aí o que a gente faz hoje? Você acorda estressado, passa o dia todo estressado e vai dormir estressado. Aí você pegou o seu corpo e colocou ele num modo de funcionamento de urgência o tempo todo. Aí você destrói o seu corpo. Imagina, por exemplo, que você está dirigindo numa estrada e aí tem uma ultrapassagem um pouquinho mais difícil para que você quer fazer. Aí você reduz a marcha, passa, pisa com tudo, arregaça o motor e ultrapassa. Beleza, o teu carro não vai ter nenhum problema por causa disso, não. Agora tenta deixar o carro arregaçado por centenas de quilômetros até o teu destino, tu vai estourar o carro. É a mesma coisa. O estresse, ele significa potência concentrada, que é extremamente útil. O problema é quando você quer acordar, passar o dia e dormir estressado. Aí todas as outras suas funções corporais vão ser prejudicadas com isso, né? Então, essa é uma lição muito importante de vocês aprenderem. Não é que o estresse deva ser evitado, ele é uma ferramenta fantástica que a seleção natural deixou para a gente. Mas o estresse, ele existe para ser acionado esporadicamente, ele é um botão de pânico, certo? Você tem aqueles botãozinhos lá de bombeiro no seu apartamento, aquilo é maravilhoso no seu prédio. Mas se todo dia alguém apertar aquilo ali, você vai viver no meio do caos. A sexta lição que eu quero falar com vocês também tem a ver um pouco com a modernidade, né? E o título do livro do Haidt, né? Quando ele fala sobre verdade moderna na sabedoria antiga, ele é muito, muito, muito preciso, muito assertivo nesse ponto, né? Que é de mostrar como algumas coisas que a gente deveria saber se perderam, porque ninguém quer mais saber do conhecimento antigo. A gente quer saber só do conhecimento novo, das novidades. E uma das coisas mais importantes é o seguinte: o pensamento moderno, no sentido de desconstrutivo, no sentido de progressista, ele é um pensamento que ele é totalmente relativista, certo? Então, as pessoas querem fazer você acreditar num mundo que ele não tem certo e errado, que ele não tem valores que possam ser objetivamente sustentados, que tudo é permitido. Qualquer coisa vai dar certo. Entendeu? Aí, né, como já dizia Paulo em uma das suas cartas, né, mesmo coisas que são permitidas, nem sempre convém. O fato de uma coisa ser permitida nem sempre quer dizer que ela convém. E o Jonathan Haidt ele vai recuperar um conceito antigo, que é o conceito de virtude, né? Ou virtu, que é a origem da palavra, né? Ou seja, se você voltar para o conhecimento pré-Idade Média, conhecimento antigo, você vai ver que as pessoas acreditavam que existia um modo virtuoso de viver.
as pessoas acreditavam que existia uma virtude que deveria ser buscada. E não tem nada de mirabolante aqui, não. A gente está falando de justiça, de temperança, de coragem, de benevolência, de generosidade, de respeito. Esses valores, cara, eles se perderam na sociedade atual, a ponto de eles serem renegados ou, pelo menos, relativizados. E aí, o que eu estou dizendo? Que então você deveria impor isso para as pessoas? Não. Primeiro, eu não estou dizendo isso. Segundo, quem está dizendo é o Heidt. O que ele está dizendo é o seguinte: você quer ser moderno? Você quer ser progressistazão, dizer que não tem certo e errado em nada? Beleza. Você não vai ser feliz, muito. Pode ser, é permitido. Mas a felicidade, ela depende de uma escala de valores na qual você possa colar. A felicidade, ela realmente vem de certos valores que são praticados. Então, ele vai mostrar no livro dele, ele é um psicólogo ligado muito à parte da psicologia evolucionista, principalmente esse argumento, ele vai dizer o quê? Não é por acaso que as pessoas antigas gostavam da honestidade em vez da desonestidade, não. Não é por acaso que as pessoas valorizavam a coragem em vez de valorizar a covardia. Não é por acaso que a pessoa valoriza o respeito em vez de valorizar o despeito. Não. Isso efetivamente leva as pessoas a ter uma vida mais feliz. Entendeu? Mas nós não queremos fazer isso. Por quê? Porque uma das coisas da virtude, por exemplo, né, que envolve a temperança, que era uma das virtudes, né, da antiguidade, ela exige que você, por exemplo, domestique seus instintos, suas vontades. E a gente vive num mundo em que é quase criminoso você dizer para alguém que as vontades dela têm que ser domesticadas. Então você dá liberdade, beleza, tudo bem. Mas aí a pessoa é infeliz. É assim que funciona. Então, busque o conceito de virtude, estude o que é virtude, busque ser uma pessoa mais virtuosa, que ao ser uma pessoa mais virtuosa, você vai ser uma pessoa mais feliz. Inclusive em relação ao seu senso de dever e de responsabilidade em relação a si mesmo, à sociedade e aos outros. Ok? E a sétima lição que eu queria tirar aqui do Heidt, e essa lição, eu vou tentar ser bem delicado ao falar dela, para não dar margem para nenhum tipo de mal entendido, certo? Para não parecer que eu estou sendo proselitista aqui, querendo catequizar ou converter as pessoas. Lá na Bíblia, vocês sabem, né, que existe o primeiro mandamento, é que você só vai ter um Deus. E toda vez que alguém inventa, né, de ter mais de um Deus, ela tem problema. Né? Isso pode parecer uma coisa muito distante da nossa realidade, porque a gente vive numa sociedade que ela é essencialmente monoteísta, né? Ao contrário da sociedade antiga que tinha muitos deuses. Mas o Heidt vai resgatar uma coisa aqui muito profunda e muito importante que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. Que quando eu li isso aqui me fez pensar com muita profundidade, que é o seguinte. Olha só, o Heidt vai dizer o seguinte, ó, não existe alguém que não se relacione com a divindade. Não existe, o ser humano não é capaz disso, certo? Ele vai dizer aqui o seguinte, ó, os seres humanos, eles percebem o mundo por meio do que ele chama de esferas éticas, certo? Esferas éticas, certo? Então, todo mundo é assim. Todo mundo percebe o mundo por meio de 3 esferas éticas. A esfera da autonomia, né? Então você tem uma ética da autonomia que diz respeito só ao indivíduo. A esfera ética da comunidade, que diz respeito a como você se relaciona com os outros.
e a esfera ética da divindade. É intuitivo, é intrínseco do ser humano perceber o mundo dessa maneira. Ah, Marley, mas eu conheço alguém que a pessoa é ateu. Na verdade, né? Não é que a pessoa que pratica o ateísmo, ou mesmo muitos dos que se dizem cristãos, certo? Não se relacione com a divindade. É que ele coloca outro Deus para ser a divindade. Então você pode pegar qualquer pessoa e buscar a relação que ela tem de uma ética de divindade. Você acha que eventualmente, e obviamente vai ser com Deus, mas não. Isso já está lá na Bíblia há 3.000 anos. Deus, às vezes, é o dinheiro. Deus, às vezes, é a fama. Deus, às vezes, né, é o status social. Deus, às vezes, é a estética acima de tudo. Deus, às vezes, é o orgulho que vem do conhecimento. Entendeu aí? As pessoas endeusam outras coisas, mas ela continua tendo uma ética de divindade. Você pode parar e prestar atenção que a pessoa tem um discurso de divindade em relação ao dinheiro. É o dinheiro que é a referência que diz para ela o que é válido, o que não é válido, o que é certo, o que é errado no mundo. Então ela tem uma lógica de divindade. Só que em vez dela se relacionar com Deus, ela se relaciona com o dinheiro, que é a mesma advertência que está 3.000 anos atrás lá no Antigo Testamento. Então, olha o que o Haidt vai dizer aqui. Ó. E você não tem liberdade para não ter a esfera ética da divindade. Todo mundo percebe o mundo, em parte, por meio da esfera ética da divindade. Aí, como eu coloquei aqui embaixo, né? Você só tem liberdade para escolher qual Deus você vai idolatrar. Então, se você, né, seja ou não seja cristão, viu? Porque tem muito cristão que diz que é cristão e está idolatrando outra coisa. Você tem que se perguntar o seguinte: eu tenho minha ética da autonomia, ninguém vai discordar disso, eu tenho minha ética da comunidade, é claro, o próprio direito faz parte disso. Mas quando chega na ética da divindade, qual é meu maior referencial para saber o que é certo e o que é errado no mundo? Pode ser o dinheiro, pode ser a beleza, pode ser a fama, pode ser o conhecimento, pode ser Deus. Né? E isso tem um impacto transversal na sua vida e afeta a sua felicidade. E o fato de você ignorar isso é pior ainda. Né? Porque quando você não ignora, quando você policia, você ainda erra, assim como eu, assim como todo mundo. Mas quando você ignora ou finge que não vê, então você simplesmente vaga às cegas. Muitas vezes idolatrando, endeusando algo que gera um efeito pernicioso na tua vida. Né? Então é isso. E aí, né, colocado essas 7, né, 7 observações, né, 7 lições que eu tirei desse livrinho bem aqui, A Hipótese da Felicidade, eu queria fechar com essa frase final aqui, né, que a hipótese da felicidade do Jonathan Haidt é a de que a felicidade vem da maneira otimista como encaramos a vida e buscamos evoluir. Vale a pena se esforçar para manter as relações corretas com outras pessoas, com o seu trabalho e com algo maior do que você. Se você acertar nesses passos, nesses aspectos, e perseguir a virtude, a felicidade vai acabar surgindo na sua vida de forma natural. Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu quero fazer ele várias vezes. Esse livrinho do Jonathan Haidt é um livro muito legal. Se você nunca leu, mas gostou dessas considerações, bote esse livro na sua lista e leia ele em algum momento, que ele vai desenvolver vários e vários aspectos aqui. Vão desde casamento, criação de filhos, sucesso profissional, espiritualidade. É um livro maravilhoso, muito bom mesmo. E aí, pessoal, queria agradecer a quem conseguiu participar aqui ao vivo, né? Agradecer a quem está vendo depois em casa. E a gente se vê depois aí. Espero que vocês aproveitem as lições que a gente compartilhou. E a gente se vê no próximo 7 lições que aprendi
né, com algum outro livro. Se você estiver vendo gravado em casa, talvez já tenha mais alguns na plataforma, você possa ver logo, beleza? Valeu, pessoal, obrigado e até o próximo encontro.